eu quero falar um pouquinho então sobre o que é identidade. Para a gente falar sobre fortalecer a identidade do nosso filho, a gente primeiro precisa entender o que é em si identidade. E a gente tem um conceito a respeito de identidade, eu queria que o pessoal colocasse aqui para mim, no telão, o conceito de identidade. Então, identidade é o conjunto de atributos que caracterizam uma pessoa, certo? É o conjunto que caracteriza uma coisa ou uma pessoa, certo? Faltou o finalzinho da frase, mas estou completando aqui para você. Então, é o seguinte, quando uma mulher está grávida e ela vai fazer um ultrassom, a gente tem aqui doutora Verônica, ginecologista, obstetra, né? E quando a médica vai falar para você, olha, você vai fazer um ultrassom e pode ser que você, nesse ultrassom, já descubra o sexo do seu bebê. Hoje também a gente tem exame de sangue, mas antigamente, talvez você está aqui e passou por isso, esses ultrassons não eram de confiança ou nem dava para ver. E aí o médico tirava o bebê e ele dizia o quê? É menino, é menina, não é assim? Mas hoje, mesmo a gente vendo antes, a gente fica nessa expectativa, não é verdade? De saber, é o quê? É menino ou menina? É menino ou menina? Todo mundo, quando você está grávida, encontra você e fala, já sabe aí se é menino ou menina. E essa é a primeira coisa que nos identifica. E existe um conjunto de coisas que caracterizam um menino ou uma menina. Mas no ultrassom lá, a primeira coisa que o médico do ultrassom tenta ver é se tem uma pitoca, não é verdade? Ou se tem uma pepeca, não é verdade? Então assim, ele vai olhar lá e falar, aqui, achei, tem uma pitoca. No ultrassom do Samuel está escrito, pitoca, Samuel. O meu menino está chegando. Não é assim? Então assim, é a primeira coisa que nos identifica. Só que a gente está vivendo um tempo muito louco, que as pessoas, elas estão confusas a respeito da sua identidade. Elas estão confusas a respeito de quem elas são. Porque a primeira coisa que está tentando ser distorcida, certo? Podem olhar aqui para mim, está tudo bem. A primeira coisa que está tentando ser distorcida no mundo hoje é isso. Se é homem ou se é mulher. Mas vamos lá, eu quero falar para vocês qual a importância de tudo isso. Bom, a importância de tudo isso é porque Deus, lá em Gênesis 1, 2 e 3, ele fala do propósito da criação. E quando ele fala do propósito da criação, a primeira coisa que ele fala é sobre como ele criou todas as coisas. E a gente vê Deus criando o mundo, e ele falando que é bom, que é bom, que é bom. Aí a primeira coisa que ele fala que não é bom é o quê, gente? Não é bom que o homem esteja só. E aí ele cria a mulher. Lá em Gênesis 1, você pode abrir comigo, vai aparecer no telão também. Gênesis 1, 26 a 28, disse assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. E ele criou o quê? Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicais, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais que rastejam pela terra. Então vamos lá. A primeira coisa que Deus faz, ele cita a criação do homem e da mulher juntos. Para a gente entender que homem e mulher foram criados para refletir a glória de Deus e de uma forma harmônica se completarem. Deus disse: olha, domine, multiplique, não pequem também, porque depois ele diz: olha, tudo vocês podem comer, mas vocês não podem comer do fruto
do bem e do mal, não é verdade? Mas vamos lá, ele fala aqui, dominem, multiplique. E ele fala isso para os dois. Ele não cria o homem e a mulher e diz assim, pronto, agora vocês vão competir para ver quem é o mais bonito, quem é o mais inteligente, quem dirige melhor, quem lava mais louça. Porque a mulherada, a gente é tentada, né? A gente fala assim, meu Deus, eu já fiz isso 1 milhão de vezes, não é verdade? Você fez uma só, mas não dá para a gente competir, não é verdade? Então assim, não foi para isso, foi para que de forma, nós reconhecêssemos que nós somos diferentes, mas que juntos nós nos completamos, e é para andar junto mesmo, sabe? Tem gente que vai talvez decidir ficar solteiro, tem gente que talvez não vá se casar mesmo. Você não é obrigado a se casar e nem obrigar o seu filho a se casar, mas que Deus fez o homem e a mulher para caminhar junto, e quando ele fez isso, ele disse, é muito bom. É isso que está escrito no propósito da criação. E a competição, o que tem a ver com isso? Porque essa distorção da identidade, ela começa aí. Quando homem e mulher começam a competir, primeiro, uma certa igualdade. Ei, nós não somos iguais. Nós não somos iguais. Se tem a sua mulher do seu lado, você olha para ela e fala, graças a Deus, você é linda, você não é igual a mim, você é diferente. Você tem o seu marido e fala, graças a Deus, você não é igual a mim, você é diferente, você é lindo, né? Nós somos diferentes. E no capítulo 2 é muito interessante que Deus cita a criação de novo de forma separada. Lá no capítulo 2, o versículo 7 e 8, ele fala que Deus criou o homem do barro. Os meninos podem colocar o versículo para você ir lendo aqui comigo, mas eu vou mencionar só. Ele criou o barro, soprou, e esse homem depois foi colocado dentro do jardim. Gente, é uma coisa que eu estava estudando, eu nunca tinha visto alguém falar sobre isso, e pensando, veio como um rema para mim, né? Realmente, o homem tem essa característica de se identificar com algumas coisas, com aventura, com coisas fora de casa. Você já percebeu isso? A gente adora ficar em casa. Mas o homem, às vezes, tem dificuldade de tirar a gente de casa. Não que a gente não goste de passear, a gente adora um shopping, não é verdade? Mas eu estou falando para você, viajar, a gente adora essas coisas. Mas, por exemplo, os homens, eles têm uma coisa assim, eles vão fazer trilha, vão jogar bola, acorda às 5 horas da manhã, vão preparar churrasco, não é assim? Tem uma necessidade de fazer coisas que o conecte, e tem umas atividades mais intensas fora. É muito mais difícil você ver uma mulher dizendo assim, ó, sei lá, mulher tenta escalar o Alasca e morre. É mais fácil ouvir uma notícia de um homem. Na verdade, você já viu daqueles, até no Instagram e rede social, fala assim, por que os homens vivem menos? Porque eles fazem umas coisas muito doidas, eles pulam de lugares altos, eles fazem, na verdade, o homem tem um espírito aventureiro incrível. Não que a mulher não tenha mulheres aventureiras, mas é diferente. É ou não é? Você está entendendo o que eu estou falando. E a mulher, ela foi tirada da costela do Adão e ela já foi criada dentro do jardim. Como a gente ama a nossa casa. Como para a gente, assim, por mais que a gente trabalhe fora, como é bom, a mulher que pode, ela escolhe ficar dentro de casa, gente. É ou não é? A mulher que, assim, trabalhar é muito bom fora de casa, mas não tem nada melhor do que você ver a sua casa organizada, de você ver os seus filhos e você falar, graças a Deus, tão bem criados, tão seguros. Não é verdade? Muitas vezes as mulheres que não têm tempo para os seus filhos, elas vivem condenadas. Podem ser muito prósperas, mas fica pensando, ai meu Deus, eu estou negligenciando. Ah, meu Deus, é ou não é? Porque a mulher tem mesmo essa característica e apego maior das aventuras ser dentro de casa. A gente não fala assim, vamos fazer um rally. Não, a gente fala assim, vamos tomar um chá. Não é verdade? Vem na minha casa, a gente vai fazer um bolo, um café. Não é verdade? Então, nós somos
diferentes, nós somos criados com características diferentes. E tem coisas que nos identificam, né? Há atividades que identificam mais a mulher do que o homem. Eu estava vendo um documentário muito legal, e eles pegaram alguns bebês, e eles fizeram o seguinte: eles colocaram alguns brinquedos de menina, alguns brinquedos neutros e alguns brinquedos de menino. E eles soltavam os bebês. E era muito interessante, porque bebês entre 5 a 9 meses. E os brinquedos estavam na mesma disposição, eles só soltavam os bebês. E, de uma forma natural, as meninas, elas eram mais atraídas para os brinquedos de menina. E os meninos atraídos por coisas de menino. É interessante, existem características dentro de nós que nos atraem mesmo. Pensa comigo, é muito mais fácil você encontrar enfermeiras ou enfermeiros? Professoras, pedagogas para a educação infantil ou pedagogos? Agora pensa comigo, é mais fácil você encontrar um grupo maior de engenheiros civis ou de engenheiras? Está comigo? Nós somos, de fato, atraídos por algumas coisas. Geralmente, profissões mais sistemáticas atraem mais os homens. E profissões de mais comunicação, profissões que falam um pouco mais sobre contato social, cuidar de pessoas, atraem mais as mulheres. Nós somos diferentes. E o que isso tem a ver com a criação dos nossos filhos? Tudo. Porque nós precisamos fortalecer essa identidade do nosso filho, de falar assim, ó, você é um menino. Né? Nem todo menino precisa gostar de futebol. Mas existem características de menino que a gente precisa fortalecer. Existem roupas de menino que a gente precisa comprar. Assim também como nem toda menina precisa gostar de rosa. Mas a gente precisa valorizar a feminilidade. Está comigo? Existem coisas que caracterizam a menina. Eu não sei se você já passou por isso, de você olhar para uma criança e você ficar, meu Deus, é menino ou menina? Menino ou menina? O mundo está doido. Né? Então a gente precisa dizer, existem características, existem papéis. Sabe, o feminismo, ele vem tentar fazer a gente engolir goela abaixo, que não existem papéis. Mas existem, e está tudo bem sobre isso. E nós precisamos viver a vida do lar fortalecendo essas coisas. Como mulher, não ficar reclamando, né? Ai, como é ruim ser mulher. Ah, porque mulher... Não, ser mulher é maravilhoso, gente. Ai, homem é privilegiado. A gente escuta coisas desse tipo do feminismo e a gente vê pessoas reproduzindo. Quer ver uma frase que muita gente reproduz e nem sabe que é uma doutrinação? Minha filha, estude e trabalhe para você nunca... Você sabe a continuação da frase. Para você nunca depender de homem. Doutrinação. Está comigo? A gente tem que falar para a nossa filha, você é uma moça linda, inteligente, estude. Mas olha, eu oro, eu creio que Deus vai te dar um marido maravilhoso. Vocês vão construir uma família maravilhosa. Ele vai ser provedor da sua casa. Amém? A gente precisa fortalecer a identidade do nosso filho, né? Dizendo para ele quem ele é, o quanto a gente o ama. Dizer, eu amo ser mãe de menina, eu amo ser mãe de menino, eu amo que você é meu primogênito, meu menino, ou você é minha primogênita, minha menina, você é a alegria do coração da mamãe, do papai. Sabe, para quando o mundo disser para ele, olha, não importa muito se você é menino ou menina, ele fala, importa sim. Importa sim. Está comigo? Bom, vamos avançar um pouquinho mais por aqui. Aleluia. Então, homens e mulheres foram criadas diferentes e têm atitudes diferentes, certo? E Deus construiu o homem e a mulher e constituiu a família. Deus criou a família e nós precisamos valorizar a família.
Sabe, hoje a gente também está vivendo num mundo que o mundo tenta fazer a gente ficar olhando para fora o tempo todo. O que a gente deve adquirir, comprar, quanto a gente deve ter. Mas sabe, querido, é melhor você ter uma família bem estruturada do que você ter muitos bens e perder os seus filhos. Sabe, os seus filhos, eles precisam de tempo com você. E existe uma fase de ouro, que é a primeira infância. Sabe, você precisa investir nos seus filhos quando eles querem ficar com você. A primeira infância, você vê a criança falando com você, brinca comigo. Não é verdade? Depois, quando fica adolescente, ele vai falar assim, eu quero brincar com os meus amigos. Não é? Aí você fala, não, vamos conversar, vamos sair com a mamãe. Aí ele lembra, é verdade, era tão bom sair com a mamãe, com o papai, brincar. Mas se você não construir isso na primeira infância, na adolescência, não é impossível, mas é mais difícil. E na vida adulta? É pior. Às vezes o filho casa e você quer que de domingo vai na sua casa. Mas quando ele era criança, adolescente, você não dava atenção para ele. É um perigo. E se você não está ensinando o seu filho, alguém está. Se você não está doutrinando o seu filho, alguém está. Vamos lá. Fortalecer a identidade do seu filho. Então valorize ser mulher, ser homem, vestir-se como homem, como mulher, né? Por exemplo, toda criança passa por isso, de seja menino ou menina, querer vestir o sapato da mãe, do pai, não é verdade? Eu estou com a Nenê, com 1 aninho, e o Samuel com quase 6, então tenho mais experiência, mais história dele, né? Mas o Samuel pequenininho, às vezes já pegou para vestir o meu sapato. Eu falava, Samuel, esse é de menina, veste o do papai, que é muito mais legal. Você é homem. Em vez de ficar gritando também com a criança, não pode! Ela nem sabe, é inocente, querido. Está comigo? O Samuel, outra coisa, essa questão de característica. Olha que coisa linda. O Samuel, quando era pequenininho, às vezes na salinha mesmo, tinha alguma boneca, ele até segurava a boneca. Mas depois soltava e ia brincar com outra coisa. Mas a Nenê, Ana Júlia, ela vê a boneca, ela já pega e ela quer botar para dormir. Ela fica, é que eu canto ela, Nenê, ela quer, nana. O que é isso? É um instinto materno, desde pequenininha. Não é verdade? Não é interessante? Mas sabe, querido, tem coisas que a gente às vezes vai ver. Quando eu era criança, eu sou a caçula de 2 irmãos homens, e eu era muito moleca. Muito moleca. Eu acho que eu aprontei mais do que o Tiago Borba. Porque eu ia atrás dos meus irmãos para soltar bombinha, subir árvore, não sei o quê. Mas eu falo para você, minha mãe e meu pai sempre falaram, você é a nossa menina, sabe? E plantaram, olha, você é igual a mamãe. Sabe, querido, eu quero dizer para você, você pode ter uma filha bem ativa e pode ter esse contexto, fala, nossa, minha filha é muito molecona, gosta de chutar bola. Mas esse não é o problema, se você fortalecer nela, que ela é uma menina, que ela vai ficar igual a mamãe, e que isso é algo maravilhoso. Está comigo? Você está entendendo onde eu quero chegar? Amém? E aí vamos falar onde o ponto, né, principal sobre essa noite, que eu quero dizer para vocês sobre identidade de gênero, certo? O que é, afinal de contas, identidade de gênero? Bom, é a ideologia, certo? É a ideia que quer impor que não existe sexo. Ou seja, ser masculino ou feminino, homem ou mulher, é apenas uma construção social. Que as mulheres se comportam daquele jeito só porque a sociedade obriga elas a se comportar. Mas que elas não são meninas porque nasceram meninas. Bom, vamos lá. Que é uma construção social e que existe muitas formas de sexualidade e que a pessoa pode escolher o que ela quiser.
De uma forma mais simples, basicamente afirma que uma pessoa pode ser o que ela sentir ou se identificar. Que ela não é o que ela nasceu biologicamente. E essa questão da identidade de gênero é uma desconstrução na vida das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Talvez você pensando, você fala, não, isso está muito longe de mim. Não está. Isso está nos desenhos. Isso está no material didático. Isso está em algumas falas reproduzidas, às vezes, até por professores cristãos, porque eles foram doutrinados e eles reproduzem e nem sabem a sementinha que está plantando. Quer que eu te dê um exemplo? Samuel estava numa escolinha cristã, 4 anos, ano passado. Aí ele chegou para mim e falou assim, mamãe, eu posso ser o que eu quiser. Não importa, eu posso ser o que eu quiser. Parece uma fala bonita, não parece? Mas é uma sementinha de identidade de gênero. Sabe por quê? Porque se ele quiser... Aí eu falei, o que você quer ser? Um dinossauro. Eu falei, pois você não pode? Você nasceu menino e você vai virar homem. Você não pode ser um dinossauro. Né? Mas a ideologia de gênero é tão maluca que tem gente que se identifica como gato. E fica andando de 4, tomando leite no potinho. Eu não sei se vocês já viram isso na internet. Gente que se identifica como bebê e faz campanha na internet para comprar fralda. Porque usa fralda, chupeta, mamadeira. Eu não sei se você já viu. Teve um homem que, num outro país, que ele tem 60 e poucos anos, ele falou que ele se identificava com 30 anos. E ele queria mudar o RG dele. Tem pessoas em outros países ainda, e é por isso que a gente precisa entender e resistir aqui no Brasil. Porque essa pauta é uma pauta que está correndo no Brasil, é uma pauta internacional, e a ONU mesmo tem investido muito nisso. Existe uma agenda para que até 2030 a ideologia de gênero seja implantada no mundo. Esse livro é um livro muito bom, eu gosto dele porque ele é bem fininho e muito objetivo. Eu já li muito material, mas eu achei que é um dos materiais mais objetivos e uma linguagem bem simples. Eu queria indicar Crianças na Mira dos Lobos, de Alan Ruas. Esse livro eu tentei trazer para cá para a gente até vender no Verboshop, mas essa editora fechou. Mas eu estava procurando na internet, ainda tem como comprar. Então eu queria indicar para você entender essa agenda. E para você entender com mais profundidade o que é essa questão de ideologia de gênero. Sabe, o que eles querem pregar? Eles querem ensinar crianças, e eu digo eles, quem são eles? O mundo, essa agenda progressista louca, que quer destruir a família. Por que quer destruir a família? Porque quando eu destruo homem e mulher, eu destruí a base da família, não tem mais família. Como Deus criou a primeira família? A gente não vê o versículo dizendo, e criou Deus a primeira família da humanidade. Como é que a gente sabe? Porque ele disse, criou Deus homem e mulher, e disse, multiplica. Aí a gente diz, a família foi criada. Mas quando eu destruo o homem e mulher, e eu não sei mais nem quem é homem, nem quem é mulher, eu destruo a família. Está comigo? E por que destruir a família? Porque quando você não tem mais a instituição chamada família, você coloca a sociedade numa depravação moral. Você consegue manipular muito mais fácil. Está comigo? Então, assim, é uma pauta importante. E a gente precisa entender o que está acontecendo e, de fato, como combater. Eu quero mostrar para vocês que alguns passos dessa agenda, né, ela já tem sido implantada e você vai ver comigo, você vai conseguir reconhecer. O primeiro passo implantado já sobre isso é questionar o valor da família. Como se questiona o valor da família? Ah, a família está falida. Não tem muitos brasileiros que não têm pai. Ah, é uma ofensa perguntar o nome do pai. Vamos perguntar só o nome da mãe, porque mãe todo mundo tem. Pega aí comigo. Aí começa, não, família não dá certo. A família brasileira, eu ouvi essa frase
como uma definição da família brasileira. A família brasileira é constituída por pai, mãe, filhos e amantes. Como pregando que a família é hipócrita, o matrimônio é corrompido. Para que casar? Vamos ter liberdade, porque afinal de contas, no final, tem um monte de gente envolvido mesmo. É diabólico esse pensamento, porque o nosso matrimônio, ele é santo. Amém? Nós vivemos uma vida santa. E o que isso tem a ver com fortalecer a identidade do nosso filho? Querido, filho vê, filho repete. Filho vê, filho repete. Filho vê, filho repete. É interessante que você é pai, mãe, avô, avó, tem coisa que você nunca ensinou e a criança faz. O Samuel, quando era nenezinho, eu casei com o Thiago, eu detestava que de madrugada eu descobri que ele fazia assim, coçava a garganta. Aí eu falei, ninguém me contou que esse homem coça a garganta, né? O Thiago, do meu melhor sono, o homem lá. Eu falei, para com isso. Aí o Samuel, recém-nascido, de repente eu escuto. Eu falei, eu não acredito. Gente, filho vê, filho copia, filho tem a nossa DNA. Amém? Mas vamos lá, vou falar para vocês, de novo, a desconstrução da família. Sabe uma coisa que tem acontecido? Eu quero te dar um alerta. Se na escola do teu filho está acontecendo, bate lá na porta e vai conversar com a coordenadora. Tem dia das mães, mas eles estão tirando o dia dos pais e estabelecendo o dia da família. Por que destruir a imagem do pai? Ah, porque tem algumas crianças que não têm pai. Sabe qual a porcentagem disso? Ela é pequena. Ah, mas porque se divorciou? Mas tem pai. Ah, mas porque o pai não é presente? Mas tem pai. E sabe de uma coisa? Por mais que tenha um problema, vou dizer, quando a gente tem um carro com problema, a gente conserta. A gente não faz um protesto. Vou andar a pé pro resto da minha vida porque o meu carro deu problema. É isso que eles estão fazendo. Tem família que tem problema? Tem. Mas por causa disso a gente vai desacreditar na família como uma instituição criada por Deus? Não. Sabe, bate lá na escola do seu filho e fala assim, ei, por que é dia da família? Eu quero que meu filho honre o pai dele. Ah, mas eu sou divorciada, mas ele vai ser pai do seu filho para sempre. E tem um princípio que diz, honra o teu pai e a tua mãe para que te vá bem e que você se prolongue os dias sobre a terra. Outro ponto, para a gente conseguir cobrir aqui. Então, você já percebeu comigo que o primeiro passo da agenda já está entrando e está fazendo a gente engolir e a gente nem percebe. Talvez o ano passado você já comemorou o dia da família na escola do seu filho. E você nem percebeu que o dia dos pais não foi comemorado. Vamos embora. Segundo, trocar o termo sexo por gênero. Isso aconteceu. O que já aconteceu? Todos os formulários que você vai ver é do governo. Você vai num lugar, em vez de você marcar sexo, você marca o quê? Gênero. Se você tem uma empresa, se você tem uma clínica, eu quero desafiar você a deixar lá, sexo. Porque sexo é biológico, é feminino e masculino. Eu quero dizer para você, o que acontece? A palavra gênero começa a substituir a palavra sexo. Porque sexo, até hoje, foi usado somente para caracterizar homem e mulher. Gênero, por sua vez, é uma ideologia. O que é uma ideologia? Uma ideia. Não tem base científica não, querido. É uma ideia, uma doutrina de demônio, posso dizer a você. Uma ideologia que permite que o ser humano seja o resultado da sua escolha, independente da sua, do seu sexo, da sua formação biológica. Isso já aconteceu. Já mudaram sexo por gênero. E sabe, gênero existe um monte, e existe até gênero fluido. Hoje em dia. Que sabe o que é isso? A pessoa acorda, pronto, hoje eu estou me sentindo mulher. Aí amanhã,
Não, hoje eu sou o Carlão. E isso está sendo ensinado no material didático dos nossos filhos, se a gente não vigiar. Eu vou mostrar para vocês um texto de um material didático que estava sendo proposto para ser colocado nas escolas municipais aqui de Campina Grande. Quer ver? Vou ler para vocês. Está aqui, eles colocaram. E tinha uma pessoa da nossa igreja que conseguiu se posicionar contra esse material. Mas olha aqui o que estava escrito aqui, ó. Eu tenho que achar um lugar para esconder as minhas vontades. Não digo vontade magra, pequenininha, que nem tomar sorvete a toda hora, dar sumiço na aula de matemática. Compara um sapato novo, que eu não aguento mais o meu. Vontade assim todo mundo pode ver, não estou ligando a mínima. Mas as outras vontades, as 3 que de repente vão crescendo e engordando toda a vida. Essas eu não quero mais mostrar, de jeito nenhum. Nem sei qual das 3 me enrola mais. Às vezes acho que é a vontade de crescer de uma vez e deixar de ser criança. Outra hora acho que é a vontade de ter nascido garoto em vez de menina. Mas hoje eu estou achando que é a vontade de crescer. Eu já fiz de tudo para me livrar delas. Não adiantou. É só me distrair um pouco e uma aparece logo. Ontem mesmo eu estava jantando e de repente pensei, puxa vida, falta tanto ano para eu ser grande. Pronto, a vontade de crescer desatou a engordar, tive que sair correndo para ninguém ver. Faz tempo que eu tenho vontade de ser grande e de ser homem. Mas foi só o mês passado que a vontade de crescer, de escrever, deu para crescer também. A coisa começou assim. O que é isso? Doutrinação, gente. De forma lúdica. Então eu quero dizer para você, confira o material escolar do seu filho. Mas está numa escola cristã. Eu entendo, isso já é o primeiro passo para um lugar seguro. No entanto, existe uma agenda do MEC, querido. Então fica de olho. Porque se por um acaso a coordenação da escola, a escola não travar, você é pai e mãe, você trava. Junta os pais, vai lá, fala, ei, a gente não quer doutrinação de gênero dos nossos filhos, não. Está comigo? Vamos lá. 3, o terceiro passo que a gente já viu dessa agenda. Movimento de liberdade sexual. Pautas de igualdade. Primeiro entra como pauta de igualdade. Homem e mulher podem fazer a mesma coisa, homem e mulher é a mesma coisa. Mas o fundo dessa questão tem uma pauta de liberdade sexual. Porque a ideia vem do movimento feminista, essa pauta de igualdade, pensando o seguinte: homem faz sexo e não engravida. E não engravida. Ele engravida com quem ele fez, né? Então ele vive uma vida promíscua com liberdade. Mas a mulher ela tem que tomar cuidado, porque se ela sair por aí de forma desordenada, ela engravida e aí ela vai fazer o quê? Aí já entra outra pauta, que é a mulher ter o direito de abortar. Porque afinal de contas ela precisa ter a mesma liberdade que o homem. É complicado. E um fiozinho que você vai puxando, sai puxando um monte de coisa doida. Um discurso sobre respeitar as diferenças e combater o preconceito, ele entra. E essa coisa da escola, ela começa até assim, viu, gente? Com uma pauta de, a gente tem que trabalhar as crianças para elas não serem preconceituosas. Gente, ninguém quer que ninguém seja homofóbico. A gente só não quer que doutrine as nossas crianças. Adulto tem liberdade de escolher se vai viver uma vida santa ou promíscua. Deus deu, quem somos nós para dizer que não vai? Se um adulto quiser viver tendo relação com todo mundo que ele imaginar por aí no mundo, a gente tem como prender esse adulto? Não. Mas a gente não quer que eles incentivem nossos filhos a viver de forma promíscua. Que
história é essa de sexo fluido? Que história é essa de ter liberdade de sair aí, fazendo o que quiser, com quem quiser? A gente quer que namore para casar, para constituir família. Porque Deus fez homem e mulher e disse, é muito bom, agora multiplica. Quer ver outra doutrinação? Que às vezes a gente nem percebe? Ei, não tenha filho não, filho dá trabalho. Mas Deus diz para multiplicar. E da Bíblia toda, a gente não vê Deus dizendo assim, ó, vou te amaldiçoar, vou te dar um filho. Não, querido. Toda vez que Deus dá um filho é porque Ele abençoou. Ah, mas foi um filho não planejado. Mas a criança não tem culpa disso. Olha Ismael. Ismael foi um filho fora da curva. Era para ter vindo de Isaac direto. Está comigo? Mas o que Deus fez com Ismael? Abençoou também. Porque criança é bênção. Vocês estão comigo, gente? Vocês estão com o olho desse tamanho. Mas está dando tudo certo na nossa vida, né? Vocês estão pegando comigo. Então, assim, essa questão dessa pauta de movimentos sexuais, só quero fechar isso. Ninguém quer que ninguém seja perseguido pela sua orientação, pela sua decisão sexual. Se alguém quiser viver homem com homem, mulher com mulher, se é um adulto que decide isso, a gente não vai perseguir não, gente. A gente tem a nossa fé e a gente sabe o que Deus diz. E a gente também não abre mão. Mas a gente não vai perseguir. Mas a gente não quer que fiquem botando na cabeça dos nossos filhos que essa é a maneira que se deve viver, não. Porque Deus criou homem e mulher. Amém? O último passo que a gente vê é na educação. Eu já mencionei durante os outros pontos que eu fui abordando, mas a gente já vê isso sendo implantado. A gente vê em outros países isso sendo implantado de uma forma mais intensa. E é como eu falei para você, existe uma agenda nacional. E como se faz para resistir isso? Querido, graças a Deus no Brasil, a gente tem o ECA, certo? O ECA é um documento que protege a criança e o adolescente. E nesse documento, ele diz que os filhos pertencem aos pais e que é dos pais a responsabilidade e o direito de ensinar a sua fé aos seus filhos. Então, quando alguém interfere nisso, você pode reclamar. Amém? Só que se os pais estão lá o tempo todo no celular, deixa os filhos abobalhados o tempo todo no celular, nem olha material, como assim? Deixa lá a criança na escola, a escola faz o papel dela. E não existe isso se você quer imprimir no coração do seu filho a identidade dele. Porque o professor, ele é uma autoridade e ele influencia muito a criança. Mas você precisa ser a voz mais alta no coração do seu filho. Amém? E se você já tem os seus filhos criados, mas você é vovó, você tem uma influência, né? Paulo, ele fala sobre a avó de Timóteo. Então eu digo para você, existe um legado de fé, de amor, de identidade que você, como vô e vó, pode imprimir no coração do seu neto e na sua neta também. Amém? Bom, é assustador, não é? Mas eu quero dizer para você, nós estamos em alerta. Não fique alheio a esses assuntos. Fortaleça a identidade do seu filho. Eu te dei 4 pontos da agenda, né, que tem sido implantada. E eu quero te dar 4 pontos, 4 passos para que você fortaleça a identidade do seu filho e você não perca o coração do seu filho. Você está pronto? Então, o que fazer? Primeiro, viva a vida em família diante de Deus. Reconheça o seu papel na sua casa e viva a vida em família, com alegria, com prazer, né? Eu sei que tem tarefas que cansam a gente, mas, gente, eu costumo falar isso, tudo que é um sucesso, você tem que botar força. Não existe sucesso sem força.
Então, invista na sua família e faça isso diante de Deus. Os seus filhos precisam ver você orar. Leia a Bíblia com o seu filho. Conte história na hora de dormir. Ai, meu Deus, meu adolescente já passou dessa hora. Faz um culto. Talvez no começo ele não goste, mas depois ele vai ter experiência com Deus com você. Puxa para perto. Amém? Segunda coisa, afirme para os seus filhos constantemente quem eles são. Às vezes você está levando num lugar, fala: ei, filho, filha, você é amado, olha, você é linda, você é forte, você é inteligente. Eu costumo fazer com o Samuel com os dedinhos assim, né? Acontece, eu sei que é engraçado. Eu falando: Samuel, você é obediente, você é inteligente. Aí ele completa: gente, você é bonito, você é animado. Aí eu falei: você é? Aí ele: muito animado. Eu falei: ó, só animado tá de bom tamanho, não precisa ser animado e muito animado. Mas assim, não sei, essa é a minha forma, né? Eu brinco com eles com os dedinhos. Eu já estou fazendo isso com a Ana Júlia. Na hora que eu vou botar ela para dormir, eu pego os dedinhos dela falando: Ana Júlia, você é obediente, você é linda, você é amada, você é inteligente, você é doce. Talvez a sua estratégia seja na hora que você está levando para a escola, no carro, caminhando, vai brincando com a criança. Mas fortaleça a identidade dela. Porque o diabo vai dizer para ela que ela não presta. O mundo vai dizer para ela que ela é um fracassado. O mundo vai dizer que ela nem é homem. Ou nem é menina. Mas ela fala: mas o meu pai, a minha mãe disse que eu sou. Então eu sou. Amém? Eu lembro quando eu estava saindo de casa para ir para BH. E eu nunca tinha morado fora, eu nem viajava sozinha. Eu tinha 18 anos. E um dia eu conversando com a minha mãe, eu vou ficar emocionada. Eu conversando com a minha mãe, eu falei: mãe, será que eu vou conseguir morar sozinha em BH? Era um alojamento, eu ia morar com 20 meninas, gente. Falei: será que eu vou conseguir morar tão longe? Minha mãe falou assim para mim: Juliana, você é uma mulher forte. Sabe, quando você era bebê, você aprendeu a segurar a mamadeira, você já segurava sozinha. Você vai ser muito bem-sucedida. E sabe, tinha dia lá que era difícil, que eu queria voltar embora, mas eu lembrava, eu falava assim: eu sou uma mulher forte, minha mãe me criou para eu conseguir resistir à pressão. Amém? Então imprima no coração do seu filho. Outra coisa, o terceiro passo, eu já estou acabando, eu prometo. Acompanhe o material didático do seu filho e a internet. Não existe internet segura e não existe material didático que você pode jogar assim e fingir que nem está vendo. Pai e mãe precisam acompanhar. Quarto ponto, conduza os seus filhos a ter experiência com Deus. Conduza eles na igreja. E aí, para fechar, eu vou ler esse último versículo, o louvor pode ir subindo. E eu já vou passar para o Tadeu. Eu só quero fechar a pregação com esse versículo. Deuteronômio 6, versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcará nos seus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar, ao levantar-te. Também essas atarás como sinal na sua mão, e elas serão por frontal nos seus olhos. Sabe, querido, inculca nos seus filhos, fale a palavra, conduza eles. Deus te deu a ferramenta. Você é pai e mãe, você é a primeira influência sobre o seu filho. Eu espero que você tenha recebido conhecimento. Eu espero também que você tenha aí planejando como melhorar. Porque eu, como mãe, eu sempre penso: dá para melhorar.